E aí, meu povo, voltamos com o canal, voltamos com o Ler Vicia, porque eu pensei nessa frase a semana inteira. O Ler Vicia é como um bom vilão de filme de terror. Jason, Freddy Krueger, Michael Myers ou o meu favorito, Drácula. Ele vai morrer por um tempo, vai ficar sumido por um tempo, mas você pode ter certeza que ele vai estar firme e forte para retornar das trevas numa próxima continuação. E é o que acontece com o Lervicia. A gente pode dar uma sumida, ficar algumas semanas, nesse caso um mês aí sem postar nada, mas você pode esperar que logo de novo o Lervicia ressurge. E ressurgimos aqui à meia-noite com esse quadro aqui que eu estava muito ansioso, gente, que é o nosso novo quadro. Meia-noite, a hora GOT. Não sei se vai dar para vocês poderem ver aqui, mas a gente tá aqui paramentado, tá tudo aqui nesse clima preto e branco, né, com a sombra aqui ressaltada. Tem luz de velas, gente, olha pra vocês verem aqui. Luz de vela num castiçal aqui e tudo mais. Não dá para ver o fogo, mas tem luz de vela. Temos luz de vela aqui. Do lado de cá temos um relógio antigo, tem mais luz de vela, tem a caveira para acompanhar a nossa madrugada. Porque hoje a gente vai começar esse quadro antigo, que é um quadro, não antigo não, um quadro novo, mas de coisas antigas, que é o nosso quadro Meia-Noite, a Hora Gótica, que vai se tratar no seguinte: toda meia-noite, pode ser na meia-noite do domingo para segunda, pode ser na meia-noite da sexta para o sábado, depende do meu humor, depende da minha leitura, depende da minha inspiração. Mas toda semana, a alguma meia-noite, a gente vai ter esse quadro aqui, onde a gente vai conversar sobre uma obra gótica. Um conto, um livro, um romance, um filme, uma série, mas que seja alguma produção que retrate o gótico, que o gótico esteja presente, que o gótico seja a principal forma de estrutura dessa história. E é desse jeito que a gente vai conduzir esse quadro agora. E para poder abrir com chave de ouro, a gente vai conversar sobre esse livrinho aqui, gente, ó. Convento de Santa Clara ou O Espectro da Freira Assassinada. Um conto gótico de Sarah Wilkinson. Olha pra vocês verem que gracinha. Pequenininho aqui assim e tudo mais, mas muito rico em conteúdo. Então vem comigo logo depois da nossa nova abertura especial pro nosso novo quadro especial, né? Meia-noite, a Hora Gótica. Então, povo, vamos lá. Esse quadro a gente vai falar sobre histórias góticas. Então vai ter conto, vai ter coisa antiga, vai ter filme antigo, vai ter conto antigo, vai ter livro antigo, clássico, mas também vai ter a faceta contemporânea do gótico. Então tem muito livro que é gótico contemporâneo, tem muito filme que é de gótico contemporâneo, tem coisa nova também. Mas para poder abrir com chave de ouro tinha que ser uma obra clássica, né, gente? E tinha que ser essa obra aqui, que é então O Espectro da Freira Assassinada, da Sarah Wilkinson. Isso daqui, pessoal, é um clube de assinaturas que a editora Clepsydra está fazendo, que se chama Raridades do Conto Gótico. Todo mês você vai lá no Catarse e apoia
É uma quantia mínima, gente, é bem baratinho. E todo mês você vai receber na sua casa 2 contos góticos resgatados das antigas Blue Books ou Chapbooks, que era esse aqui. Esses livrinhos antigos que vendia lá na Inglaterra por volta de 1790, 1820, 1830, que era em papel azul, por isso chamava-se então de Blue Books. Era um papel azul e continha historinhas de terror com cunho gótico, cunho violento, esse tipo de coisa. Ele foi o predecessor das Penny Dreadfuls, que também era uma forma de literatura bem barata para o povão, para a massa mesmo, comprar lá na Inglaterra vitoriana. E aqui, o primeiro livro que saiu nessas raridades do conto gótico foi esse aqui, O Convento de Santa Clara ou O Espectro da Freira Assassinada, de uma autora, uma mulher, pra vocês verem que legal, a Sarah Wilkinson, essa britânica aqui. E, gente, é muito legal. Primeiro deixa eu mostrar aqui os detalhes do livro em si. Aqui a capa preta. Essa capa aqui lembra muito uma coleção portuguesa que saiu pelos idos dos anos 70 e 80 lá em Portugal. Eu vou ver se eu acho um volume aqui e coloco para vocês verem. Mas essa coleção seguia esse formato de capa aqui então. Capa preta, título destacado, um arabescozinho assim e o nome do autor. E eles se inspiraram nessa coleção que só trazia autor clássico do gótico, do sobrenatural, do horror, do suspense, do mistério. É uma coleção bem interessante que infelizmente só tem lá em Portugal. Então nós aqui do Brasil fica chupando o dedo querendo conseguir comprar esses volumes. Mas a Clepsydra fez essa inspiração muito legal aqui então. E o por dentro segue o estilo então das Blue Books, que como a gente está em preto e branco vocês não vão conseguir ver, né? Mas é folha branca, folha azul, gente. Todo livro é em folha azul. Só que para poder diferenciar das Blue Books naquela época era feito com um papel de material bem simplesinho, um material assim bem ruinzinho mesmo, que desfazia rapidamente. Esses aqui é com aquele papel de revista, gente, é aquela folha bem boa mesmo. E é uma folha muito boa, uma folha de ótima qualidade para poder fazer o seu livretinho durar mais e mais. E aqui tem ilustração, aí pra vocês verem que legal. E tem uma ilustração própria, exclusiva para este conto aqui, ó. Que é essa daqui. Dessa freira aqui. Que é a personagem principal do conto. Gente, olha aqui o marcador, ó. Raridades do conto gótico. E vem a ilustração da freira da história aqui. Mas antes da gente falar aqui, vamos passar o nosso perfuminho do dia. E o perfume que eu escolhi é uma colônia da Natura, chamada Natura Águas de Violeta. Por que eu escolhi esse aqui? Porque as freiras tinham o costume de quando fossem enterrar uma freira que morreu no convento, que exerceu por toda a sua vida o papel de freira, e quando morresse, elas enterravam ela e faziam o caminho, jogando violetas pelo chão, e jogavam violetas no caixão e tudo mais. Então, eu escolhi um perfuminho de violeta aqui, gente. Nossa, eu adoro. E vocês sabem que eu gosto de perfume, né, gente? Então, tem que ter um perfuminho. Esse perfuminho aqui, ele naquele estilo antigo, que você tem que virar aqui o dedinho aqui e passar ele. Não é de borrifar, então vamos ficar com cheirinho de defunto freira. Mas é uma delícia, gente. É muito bom, bem floral aqui. Fica uma dica aí pra vocês aí. Águas de violeta. Esse aqui já é no vidro novo, já que a Natura fez. Então, vamos continuar depois dessa nossa bobeira aqui. Porque perfume é gostoso, vocês sabem que eu gosto de perfume, então vamos lá. Aqui a gente tem um conto que foi lançado, deixa eu pegar minhas informações aqui. Ele foi lançado originalmente em 1811, já no formato de Blue Book, que era vendido nas ruas e tudo mais. Só que depois, com os anos, assim, foi se popularizando as histórias da Sarah Wilkinson. Então, vários contos dela foram lançados em... Então, com o tempo, foi se popularizando as histórias da Sarah Wilkinson e ela foi sendo lançada em livros físicos, assim, com antologias, coletâneas de contos dela e alguns outros autores que também publicavam em Blue Books e em Chapbooks. Então, primeiramente saiu em Blue Book e futuramente, assim, em 1890, 1910, por aí, começou a sair em livro. E essa é a única informação que a gente tem concreta sobre essa história. Agora vamos falar do livro em si.
Deixa eu falar do livro, antes de eu falar do livro em si, deixa eu falar mais uma coisa. Aqui nesse nosso quadro do Meia-Noite, a Hora Gótica, não vai ter só a obra da Clepsidra, não vai ter só livros de uma editora específica, não. Vai ter livro de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é editora. Eu estou negociando aí, fazendo propostas com outras editoras que tenham livros góticos para poder ceder o livro para a gente trazer aqui. Então vai estar para tudo quanto é canto aqui, vai ter de tudo quanto é editora, de tudo quanto é mercado, tudo quanto é nicho. Então vocês vão ter uma grande variedade de obras para vocês poderem conseguir ler e entrar nesse clima gótico. Agora vamos para a história. Aqui a gente tem a nossa protagonista, que eu esqueci o nome da bendita. Deixa eu ver aqui. Olha, gente, que eu reli esse livro aqui umas 3 vezes. Cadê? Julieta. A Julieta, ela mora nessa cidade. E nessa cidade, eles têm os costumes de quando um criminoso muito ruim, numa certa data do ano, é escolhido então um criminoso que foi muito ruim, mas que se arrependeu de seus feitos em vida, feitos ruins em vida, ele é escolhido para poder tomar 2 decisões. Ou ele é executado e torturado, executado, ou ele toma a decisão de se tornar uma pessoa melhor e se tornar uma pessoa santa. Ou seja, ele vai trilhar o caminho da santidade, da religião, nos conventos, nos mosteiros, monastérios e tudo mais. E tem todo um ritual a partir disso. Só que não são só as pessoas malfeitores que têm essa oportunidade. Era costume também na época, e aqui o livro se passa em 1600 e pouco, deixa eu ver aqui. E em 1600 e pouco, era costume na época, os nobres, assim, que tinham muitos filhos, eles casavam os filhos mais velhos e os filhos mais novos, eles tinham o costume de jogar, então, para esse tipo de canto, que era jogar para a religião ou para os estudos acadêmicos, para poder não poluir o sangue da família. Por exemplo, essas filhas, especialmente com as filhas, se casar com algum plebeu, ou então os filhos se casar com alguma moça impura, alguma cantora, na época, cantora de ópera, que na época era super vista como prostituta mesmo, uma atriz que era vista de forma horrenda e tudo mais. Então eles pegavam esses filhos mais jovens e jogavam para esses caminhos, para o caminho acadêmico, se tornar um professor, um filósofo e tudo mais, mas principalmente para o caminho religioso, onde eles não poderiam se casar. E é o que vai acontecer com a Julieta aqui, que é a filha mais nova do conde de alguma coisa, e ela infelizmente foi contra a vontade dela jogada à força aqui para poder seguir o caminho do convento, se tornar uma freira, uma esposa de Jesus, uma temente a Deus e tudo mais, uma esposa de Deus também, né? Eu acho que é a mesma coisa, não sei explicar ao certo. Mas ela é obrigada a se tornar uma freira e seguir o caminho então para o convento de Santa Clara. Só que nesse dia mas um outro conde, que é o conde de Volvé, vai se deparar com ela nessa procissão, seguindo o caminho para se tornar freira, no meio daquele povão todo, o povo jogando flor nela, e as freiras atrás, fazendo aquela procissão e tudo mais. Ele vai ver essa Julieta, ele vai achar ela estonteante, ela linda, ela maravilhosa, porque ela é realmente muito bonita, uma moça jovem, bonita. Ele vai se apaixonar por ela. Só que esse conde, até então, ele era um conde assim, vadio. Ele vivia na libertinagem, era tudo quanto é mulher que passava na mão dele, era só carne, só. Ele nunca considerou mulher como uma pessoa que deveria ser amada de verdade, mas só como um objeto de carne, um objeto ali de desejo carnal ali do momento e pronto, acabou. Esse tipo de coisa. Ele era podre. E só na jogatina, e na libertinagem, nas coisas erradas, mas na Julieta, ele realmente se apaixona pela beleza dela. E ele quer porque quer, então, desposar dela. Só que ela já acabou de fazer esse contrato aí com Deus, né, de se tornar esposa de Deus. Então, ele meio que se infiltra no convento através de um jardineiro que trabalha lá. Ele paga esse jardineiro bastante dinheiro para poder esse jardineiro mandar uma carta no nome dele para Julieta fugir com ele, que ele vai casar com ela, vai dar tudo para ela, vai tornar ela condessa e tudo mais. E a Julieta, por mais que não quisesse esse caminho de se tornar freira e tudo mais, ela recusa esse convite do conde de Volvé.
ela fala que não vai fazer isso porque ela não vai sujar o nome da família dela, não vai sujar o nome dela e muito menos vai desobedecer às ordens de Deus, porque já que agora ela é esposa de Deus, então ela tem que ser temente a ele, fiel a ele até o fim da sua vida. E o Conde de Valvé então se transforma num cara vilanesco. Ele tenta de todas as formas convencer ela, mas ela não quer, então ele começa a nutrir uma raiva grande por ela e a traçar planos assim malignos para poder raptar ela do convento e levar ela para o castelo dele e forçar ela a ser esposa dele. Ou, se não quiser ser esposa, que seja pelo menos sua escrava sexual. É o que ele pensa. Aí eu achei bem interessante que foi meio que uma semelhança com o Castelo de Otranto, né? Deixa eu pegar aqui o livro pra vocês verem. No livro O Castelo de Otranto, do Horace Walpole, ele tem um personagem que é o Conde Manfredo. E esse Conde Manfredo, ele também é vilanesco com a sua amada, objeto de desejo dele. Que ele quer porque quer se casar com ela e ele força ela a várias coisas. Então eu fiz esse paralelo aí, achei bem legal. E isso aqui é considerado a primeira obra gótica da história, gente. 1700 e bolinha, o primeiro livro gótico puro mesmo. Então, olha pra vocês verem. Voltando aqui. Ele vai então fazer esses planos para poder raptar ela. Mas ela fala para ele: se você me raptar e eu por de alguma forma vir a morrer nas suas mãos, você pode guardar. Eu amaldiçoo a sua vida. Eu vou assombrar a sua vida até o final. Mesmo que eu seja uma fantasma morta-viva, esquelética, um espectro, uma coisa horrenda do inferno. Mas eu vou assombrar a sua vida até o final. Olha pra vocês verem. A Julieta ficou brava. E eu paro de contar a história por aqui. Porque é um conto curto, gente. Desse livro aqui, ele tem 44 páginas. Ele é bem curtinho. Então é uma história assim de leitura muito rápida. Você lê isso aqui rapidamente. E, gente, façam um favor. Se vocês for ler isso aqui, lê de madrugada. Lê de noite, no silêncio da noite, no escuro, só com uma luzinha fraquinha, luzinha de vela, luzinha baixa de um abajur, você no escuro, assim, sozinho, todo mundo da casa dormindo, lê nesse ambiente, porque eu tenho certeza que vocês vão adentrar na história com uma outra com uma outra perspectiva, vocês vão ter uma outra percepção da história, vocês vão adentrar no clima da história, nessa imagética toda aqui que a Sarah Wilkinson cria de uma história gótica, densa, antiga, pesada, construída assim na base de castelos e conventos antigos e freiras fantasmas, esse tipo de coisa. Gente, é um baita de um conto. E se vocês quiserem, como eu falei, é só ir lá então no Catarse, eu vou deixar o link aqui embaixo, no box de informações, no Catarse, o Raridades do Conto Gótico. Eu vou deixar o link para você ir lá e apoiar. Se você apoiar, todo mês você vai receber 2 livretinhos de uma história gótica que nunca foi publicada aqui no Brasil antes, gente. Só coisa inédita e coisa antiga, coisa rara, coisa clássica. Então vale muito a pena, pessoal. E para complementar o nosso vídeo aqui, que eu vou fazer isso em todos os vídeos que forem de contos, eu vou estar sugerindo um filme. Vocês devem ter percebido que alguns dias atrás aqui apareceu um filme aqui no canal, chamado Satânico Pandemonium. Vocês estão vendo a capa sinistrona dele aí do lado. Esse é um filme de 1975, mexicano, que tem uma relação leve, mas tem uma relação com esse livro aqui, porque ele também é uma história de terror com freiras. Não tem nada a ver com a história, que não é uma adaptação, não é uma revisão, não é nada disso, mas é uma história de terror com freiras, que se passa em um convento, que tem um ser vilanesco atrás de uma freira também. Nesse filme Satânico Pandemônio, quem está atrás da nossa protagonista, a freira, é nada mais nada menos que o diabo. O diabo em pessoa. Ele quer corromper a freira e ele quer fazer com que ela vá pro lado do mal. Então ele vai exercer todo o seu poder ao redor dela para ela praticar os mais diversos pecados. Então, gente, vão assistir esse filme. É um filme bem legal, de 1975, mexicano. Então já vão esperando assim
no nível de efeitos especiais, uma coisa bem chave, sabe? Aquele negócio aquele truque de câmera de desaparecer e aparecer só com o corte da câmera. Então, bem chaves mesmo, bem simplesinho, mas é um filme bem legal, é um filme bem imagético também, né? Tem umas imagens assim que evocam bastante o clima gótico, porque tem aquela catedral gigantesca e bem gótica, né? Bem assim, decadente, e tem aquelas pinturas assim na parede, que tem uma certa cena que eu até postei no meu Instagram, que as freiras estão lá se ajoelhando e fazendo o nome do pai de frente a uma pintura de um santo. E quando essa freira que está sendo atormentada pelo diabo vai fazer a sua reverência, a pintura se transforma em um demônio. Gente, é muito sinistro. E já fica a dica aí pra vocês, viu, pessoal? Me sigam lá no Instagram. É @lervici, tá aparecendo aqui embaixo. Vocês me seguindo lá, vocês vão ter de antemão tudo que vai sair aqui no canal. Vocês vão ter um contato maior comigo por lá, porque lá eu posto stories assim todo dia. Eu posto fotos assim do que eu tô lendo, do que eu vou ler, do que eu recebi, tudo por lá. Então vão lá, gente. Me sigam lá. Voltando aqui, é um filme bem legal, um filme bem divertido, tá aqui no canal. Sempre que eu conseguir postar os filmes aqui no canal, eu vou estar postando. Não é sempre que dá, né? Porque o YouTube às vezes bloqueia, às vezes barra, mas esse aqui eu consegui postar. Com restrição de idade para maiores de 18, porque tem algumas cenas de nudez. Mas ainda assim eu consegui postar. Então, quem tiver mais de 18 e tiver interesse, vai lá assistir o filme. É o vídeo anterior a esse aqui que tá saindo aqui no canal. Então tá lá, 1975, Satânico Pandemônio. Ele tá legendado, é só ativar a legenda. Então, meu povo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Toda semana, então, vai ter um vídeo aqui com esse nosso novo quadro, Meia-Noite, a Hora Gótica, que a gente vai discutir um livro, um filme, um conto, um romance, uma novela, alguma história gótica sinistrona aí, que pode ser clássica, antiga ou contemporânea, nova. Então, aguardo todo mundo aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o dedão pra cima aí, meu povo, e até mais. Tchau, tchau.